Dependência química é uma coisa que, quando a gente fazia isso pelas reuniões da FESP, os expositores não queriam fazer esse tema, né? A gente percebia isso aqui no nosso grupinho, porque de uma certa... Duas vezes. Você fez duas, mas muitos não queriam, queriam outro tema, até colocaram um tema em substituição do evangelho, para não ter esse problema, esse impasse, né? Mas é uma situação bastante delicada mesmo. A gente pode falar um pouquinho da dependência química sob o ponto de vista agora mais novo, dos últimos dias. Houve uma ação muito intensa aqui na região central e eles acabaram descobrindo alguns detalhes e pegou a coisa meia por baixo. E os usuários de droga, a maioria deles, quando viram que não tinham a droga à disposição deles, e começaram a entrar num processo de abstinência. Dentro desse processo de abstinência, alguns deles começaram a refletir por que não sair, por que não buscar ajuda. E aí estão começando a buscar ajuda nesses lugares públicos onde eles recebem esse tipo de ajuda. Então, muitas vezes, algumas das soluções é basicamente essa, que a gente não consegue enxergar. Todo mundo tinha uma solução para aquele fato lá na cidade, daquele grupo de gente enorme, 2, 3 mil pessoas, queriam dispersar, queriam prender, queriam levar para lugares longe, queriam fazer um monte de coisa, né? Só que aí descobriram que existia ali alguns interesses obscuros e conseguiram pegar exatamente quais eram esses interesses. Então, o interesse, na verdade, era desvalorizar aqueles imóveis da região e aí os nossos irmãos malfeitores comprarem esses imóveis, né? Depois eles tiravam as pessoas daquele lugar, levavam para outro lugar e aí desvalorizavam os imóveis daquele outro lugar para eles também poderem comprar. Só que aí ficou proibida essa compra, eles não podem mais comprar esses imóveis quando tem algum tipo de fluxo de viciados, e combateram intensamente a questão da venda da droga, não é? Aí começaram a prender muita gente que vendia, que estava ali infiltrado e tudo, e começou a faltar efetivamente a droga. E essa que foi a grande surpresa, né? Porque eu penso que a abstinência, ela acaba fazendo a pessoa refletir um pouquinho nas coisas que ela está vivendo. Porque ela começa a entrar naquele pânico, naquela coisa, acho que ela começa a ter flashes da vida dela diferente, da vida dela quando estava fora daquilo, e isso faz com que alguns deles despertem, né? Eu não sei se vocês têm lembrança daquele livro Libertação, do André Luiz, que aquela senhora ficava num quarto escuro, não sei se era Matilde, que ficava num quarto escuro, sob a influência daquele senhor, né, que era o Gregório, que queria que ela desencarnasse. E aí ela ficava naquela influência, tinha um chamado no mundo moderno de depressão, e não conseguia abrir nem a janela, não queria ver a luz do sol, era só fechada num quarto escuro o tempo todo, tinha um monitoramento de um espírito que ficava ali, não permitindo que ninguém aparecesse, ninguém surgisse, até que surgiu a equipe do André Luiz, né, que começou a trabalhar pelas adjacências e conseguiu libertar a moça daquele fato, daquela coisa. Mas é justamente isso, quando a pessoa consegue ter um pouco de reflexão, sai um pouquinho do problema e começa a refletir sobre a vida, é o que também acontece nas nossas penitenciárias, nos lugares onde esses nossos irmãos estão presos, os viciados principalmente. O traficante é outro assunto, já não dá para usar o mesmo termo. Mas os viciados, de uma certa forma, quando entram na penitenciária, a gente percebia ali umas moças, entravam assim acabadas, magérrimas, descuidadas, totalmente fora, né, do seu padrão. E os primeiros dias, como eles não podem usar o crack lá dentro da penitenciária, entravam num processo de abstinência. E a pessoa ficava ali que nem doida por 2, 3 dias, mas depois ela começava a ter fome. Aí ela começava a comer sem parar. Parece que o organismo dava uma reação e ela começava a comer o resto das outras presas que não queriam a comida, começa a comer. E em poucos dias, poucos meses, elas começam a recuperar o jeito que elas tinham. Aí engordam,
o cabelo fica diferente, fica mais amaciado, elas se veem bonitas, elas ficam realmente bonitas, não é? Porque voltam àquela estrutura que elas tinham. Jovenzinho de 20, 25 anos, não tem ninguém que é feio, né? Todo mundo é bonito com 20, 25 anos, né? Quando a gente tinha, né? 25, 20. Aliás, é o período que a gente casa também, né? Porque se fosse casar já com 60, dificilmente a gente já conseguia um parceiro, uma parceira. Mas aí elas se veem bonitas e isso é um passo, são alguns passos para eles, alguns deles se recuperarem. E isso é uma coisa muito boa. Então, a penitenciária, a prisão, para alguns usuários, acaba virando uma bênção. Por quê? Porque lá eles conseguem refletir na vida que eles estavam tendo. É certo que tem um grande percentual que acaba voltando para o fluxo da utilização, do uso da química, não é? Mas lá, com a falta da química e com a abstinência, elas se tornam pessoas muito bonitas, pessoas diferentes, começam a pensar melhor, começam a viver melhor, quer se aproximar da família, sente falta da mãe, do pai, enfim. Então, tudo isso para a gente dizer o seguinte, que talvez seja um dos caminhos o fato dessa escassez de drogas, né? Seria talvez um dos caminhos para ajudar muitos desses nossos irmãos que estão envolvidos aí com essa situação, para também se libertarem, porque enquanto não existe, por exemplo, um período de reflexão, enquanto a pessoa não consegue parar e olhar um horizonte diferente, ela não consegue. É a mesma coisa a gente quando está atolado num problema e a gente não vê solução, não vê solução. De repente vem uma pessoa e fala assim, mas você já viu sob esse outro ponto de vista? Aí a gente olha por cima o problema e começa a enxergar outras coisas. Então é assim, é difícil, é complicado, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, que é complicado, mas alguma coisa a gente precisa fazer, não é? Então eu vejo que a nível de poder público nós estamos indo em direções assim bastante interessantes para que isso possa ser assim rapidamente minimizado. Eu sei que não dá para extinguir, porque o problema não é só o vício propriamente dito. Tem a questão psicológica, tem a questão espiritual, né? Tem muitos espíritos interessados nisso. Então a gente sabe que ali é preciso muito mais do que a abstenção. É preciso um tratamento espiritual, que não importa qual casa religiosa isso possa acontecer. É preciso dar uma laborterapia, alguma coisa para a pessoa fazer no lugar, ter um tipo de ocupação, algum tipo de responsabilidade. E tudo isso envolve a questão psicológica, né? Porque a gente tem em todas as famílias, vocês talvez possam confirmar isso para mim, todas as famílias têm uma pessoa complicada, uma pessoa difícil, que não consegue trabalhar, não consegue se erguer, não consegue se manter. E aí a família se mobiliza e ficam tentando arrumar formas de ocupação. Ah, por que você não dirige Uber? Ah, mas por que você não vende tal coisa? Por que você não faz um comércio eletrônico? Por que você não faz isso? Faz um curso disso, daquilo outro. E a gente tem dificuldade, porque a dificuldade não é só material, não é? Né? Ah, não está conseguindo trabalho, mas existe uma razão por trás disso. Não é só, não tem trabalho. Claro que tem. Se a gente for pensar bem, existem, na verdade, muita gente precisando de gente para trabalhar. Por um outro lado, olha que curioso, também existem muita gente que não arrumam trabalho, ou que não querem trabalhar. Talvez seja essa a resposta, a definição, né? Então a gente tem dos dois lados os problemas. Mas quando a gente consegue achar a fórmula de que é com o trabalho, não importa a contrapartida, é com o trabalho que a gente consegue dignidade, que a gente consegue dar os passos, ter as nossas condições cada vez melhores. Quando a gente consegue fazer com que a pessoa entenda isso, que às vezes não é numa encarnação, porque a gente também tem os vícios das outras encarnações, não é? O Chico dizia que a maioria de nós somos espíritos que viemos da Europa e na maioria das vezes já passamos por palácios, por castelos. Então, o que essas pessoas faziam na época? A não ser usufruir do dinheiro, que nem em a maioria das vezes nem era ganhos por eles, né? Por essas pessoas. Era herança, era porque casou com não sei quem, era isso. O que a gente fazia? Não fazia nada, só ia atrás de festa, atrás de confusão, fofocaiada,
essas coisas que a gente fazia, né? E preparar festa, e participar de festa, e participar, e ir atrás de roupa, e resolver problema de roupa, era só isso que a gente fazia. E aí passa uma, duas encarnações assim, quando volta para cá no mundo moderno, a gente não quer fazer nada, acha que tá de novo, tá lá atrás, né? É assim, rememora uma reencarnação antiga lá e vai ficar esperando o quê, né? É difícil. Então, para trabalhar isso, para combater isso, aí que nós precisamos com muita perseverança, com muito amor, e irmos ao encontro dessa solução, que é a solução da laborterapia, quer dizer, não importa se aquilo é para ganhar dinheiro ou não, mas utilizar o tempo de uma forma útil, edificante, né? Fazer algum trabalho que na lição do Livro dos Espíritos é toda a ocupação útil. Feita alguma coisa que seja de ocupação útil, a gente já está em caminhos melhores do que estávamos no passado. Então, a gente não vai discutir aqui por que a pessoa entra no vício, por que ela permanece no vício. Nós estamos falando de uma forma um pouquinho mais moderna, mais nova, porque hoje é um dos grandes escolhas essa questão, não é? Que você vê alguns estados do nosso país estão tomados aí por conta de pessoas que mexem com esse assunto que é a química, não é? Nós temos um trabalho grande para ser feito pela frente. Então, a ideia básica é saber como podemos fazer para ajudar, como podemos fazer para sair. Na Casa Espírita, a gente tem lá o trabalho específico, espiritual, a gente tem as obras do Luiz Sérgio, por exemplo. O Luiz Sérgio gosta muito de tratar desses assuntos, não é? Das pessoas que têm problemas com vícios, essas coisas. Então, ele tem lá diversas coisas. Ele mostra lá o lado espiritual do problema, das pessoas que estão envolvidas, enfim. A gente vai percebendo devagarzinho que tudo faz parte de um contexto, não é uma coisa assim, não, só a pessoa parar de usar e pronto, está resolvido. A gente sabe que não é isso, né? Tem muita coisa por trás disso. Mas é uma informação muito bacana saber que tem gente que realmente está interessada em ajudar essas pessoas, não está a fim de massacrar, de tirar de circulação, não está a fim de fazer isso, está a fim de ajudar, voltar para a família, voltar para ter uma dignidade, trabalhar no sentido de se ocupar um pouquinho, de fazer tratamentos médicos para procurar de uma forma ou de outra não ter essa vontade, essa gana, essa sede dessa química que deletéria, que estraga e que atrapalha, que cria tantos problemas para as pessoas. Então, a nossa função como espírito, além das nossas vibrações, basicamente é essa, né? No sentido de que a gente possa estar atento para, além de vibrar por essas pessoas, também ir em busca, né, de pequenas soluções que, na verdade, muitas vezes não é aquelas que a gente ouve. Já ouviram falar do médico disruptivo? Então, todos os médicos falam, a pressão alta tem que tratar com losartana, não sei o que e tal. Aí você pega o médico disruptivo, que tem outro pensamento, que tem outro estudo, outro conhecimento, fala, não, pressão alta você tem que tratar com exercício físico, com não sei o que, com não sei o que lá, não sei o que lá. Quer dizer, totalmente diferente. Então, para a química, a gente vai encontrar, e está encontrando devagarzinho, pessoas que estão realmente interessadas, preocupadas, realmente preocupadas. Porque a gente que tem filho, que tem neto, a gente fica também preocupado. Porque a gente não pode mantê-los numa bolha. E a gente sabe o quanto é sedutor essa coisa da química, não é? E isso é um grande perigo para todos nós. Mas é a tal coisa. O planeta é o planeta difícil ainda, atrasado, a gente ainda tem muitos problemas para resolver. E a gente tem que viver conforme as coisas acontecem. Eu tive um dos meus filhos, o mais velho, tem 40 anos, ele teve muito tempo envolvido com essas questões químicas, não é? E o curioso é que a solução dele veio de uma forma muito interessante. Ele encontrou uma moça que tinha um amor tão grande por ele, mas tão grande. E essa moça mudou a vida desse rapaz. Vocês acreditam num negócio desse? Por uma ou duas vezes, no meio da madrugada, ela me ligou, falou, ele sumiu de casa, não sei o que e tal. Uma vez eu fui encontrar com ele no hospital, deve ter tido lá algum problema, não sei exatamente qual, mas eu reputo a recuperação desse moço a essa mulher que tinha um amor profundo, tem, né? Um amor profundo por ele.
Eles agora têm 3 filhos, o moço trabalha que nem um condenado por causa da família, tem que sustentar a família, não é? Então hoje eu não posso dizer com 100% de certeza de que ele está longe, afastado, mas eu posso dizer que a vida dele está bem diferente do que era quando era jovem ou quando antes de se casar. Então isso dá para a gente também um alento e uma informação interessante, né? Ou seja, dá para a gente também a ideia de que o amor também, nesse caso, é capaz de ajudar, de socorrer e de salvar. Que Deus nos ajude.